Paula, tudo bem? Bem-vinda a essa nossa atividade do Júlio das Pretas. Então, essa gravação, esse vídeo, ele vai ser passado, vai ser transmitido, a gente vai compartilhar ele. Então, esse aqui é uma atividade do NEABI do Campus Viamão. Eu sou Alba Cristina, coordenadora do NEAB e coordenadora do projeto Afrocientista. Sejam muito bem-vindos e, Paula, seja muito bem-vinda. Bom dia, Alba, tudo bem? Obrigada pelo convite. Eu sou Paula Xavier Paz, estudante do campus Viamão, do ensino médio, faço administração e também sou bolsista do projeto Afrocientista. É uma honra estar aqui participar do dia do Júlio das Pretas. A Paula foi convidada por ser essa mulher incrível, por ser nossa estudante, né? Mas também por ter apresentado como bolsista afrocientista o trabalho junto com a colega Lídia, né, a coautora. Mas a Paula está aqui para conversar um pouco com a gente sobre esse trabalho que foi destaque na Mostra de Pesquisa em Ensino e Extensão, na Mostra Técnica de Feliz, no ano de 2023, onde ela apresentou a mulher negra na sociedade brasileira, reflexões afrocientistas. Então, Paula, fica à vontade para trazer um pouco das suas experiências, de como foi construir esse trabalho, e depois a gente segue conversando. Tá bom. Bom, em 2023, né, eu fui selecionada para a bolsa do projeto Afrocientista, com outros colegas, né? E para mim foi um despertar assim no conhecimento da história do povo negro. E lá o conhecimento ele é variado, né? Tem várias vertentes, né? A nossa orientadora Alba nos deixa muito à vontade. E esse texto ele nasceu espontaneamente. Falar de mulheres negras para mim foi muito assim enriquecedor no meu conhecimento, porque eu comecei a escrever esse texto assim espontâneo, como eu disse, porque a mulher negra para mim é uma potência, é uma força assim inexplicável. O meu texto ele não terminou ali, não acabou, porque a mulher negra para mim assim tem uma presença forte na sociedade, na construção da nossa história. Então assim, foi difícil elaborar esse texto com a minha colega Lídia, né, coautora, mas também foi muito fácil porque a gente caminhou no nossa caminhada, na nossa vida. A gente trouxe a nossa mãe, a nossa ancestralidade, as nossas colegas do Afro, né? As histórias, as vivências, as experiências que a gente teve antes de ser afrocientista e durante o afrocientista. Então, assim, eu tive ajuda da minha colega Tainá, né, de graduação. Esse texto não escrevi sozinha, não fiz sozinha, né? Também a Alba faz parte desse texto, desse resumo, desse trabalho. E ganhar esse destaque não é só Paula, né? Não é só a estudante, não é só a bolsista. A sociedade brasileira ganha com isso, a sociedade acadêmica. Então, assim, eu sempre agradeço por ter acessado o Afrocientista, porque ser afrocientista não é ser só bolsista, não é só lá ler, escrever, é muito mais. Então, assim, esse texto é muito importante. Foi em 2023 que ele foi elaborado. A gente está hoje em 2025, né, nesse mês tão especial, e ele vem vindo junto, evoluindo e agregando ao nosso conhecimento. E ele é extremamente importante porque ele tem a valorização, né, da história do povo negro, a visibilidade que ele se destacou para ser destaque, não só do resumo em si, mas do projeto afrocientista, o qual eu faço parte e represento, né? E também o reconhecimento da história do povo negro no nosso país. É muito importante e enriquecedor para todos, né, do projeto, não só para mim, mas para todos nós. Eu
Fiquei aqui pensando, Paula, como foi assim, todo mundo discutia o teu trabalho em algumas reuniões nossas do Afrocientista, porque as meninas todas queriam colaborar, né? Trazendo perspectivas e focos de, quem sabe tu fala da fulana, aconteceu isso comigo, quem sabe tu traz também no teu texto, né? E isso é mostrar também que a nossa forma de fazer ciência não é só experiências de vida, não é só vivências, não é só militância. A gente enriqueceu com dados, com uma empiria, com um estudo de campo, mas que falar da mulher negra e da mulher jovem negra também é trazer, como tu falou, uma foto deste Brasil, de como que está o Brasil hoje, de como está cuidando dessas mulheres negras no mercado de trabalho, no mundo do trabalho. E aí a gente vê que a desigualdade racial e de gênero, elas não só permanecem, como em alguns pontos piorou, né? Tá muito ruim ser quem a gente é nesse país, né? Então eu acho que isso também fez com que o trabalho fosse destaque, porque ele não é só passado, ele é ele é um passado presente, ele é algo que permanece muito ainda, as nossas desigualdades, né? Então, acho que nesse ponto eu queria que tu trouxesse um pouco assim, tem ali a Teresa de Benguela, que está no teu trabalho, tem algumas personalidades. Então, para falar um pouco disso, assim, se tu achar interessante, ou algumas outras considerações que tu acha que são interessantes trazer também. Esse ponto de o texto ser falar do passado, de um passado que é atual, é importante, né, Alba? Porque, assim, é um texto que foi elaborado em 2023, mas que traz o nosso passado e assuntos como a desigualdade salarial das mulheres negras no mercado de trabalho, né? O apagamento da nossa história através dessas personalidades que eu trouxe no texto, como Dandara de Palmares, né? Teresa de Benguela, né? A tia Ciata, Elza Soares. É passado, isso já passou. Não, isso permanece na nossa sociedade, infelizmente, e a minha reflexão, assim, em cima disso, Alba, é que, assim, ó, quanto mais a gente fala, quanto mais a gente escreve, a gente, mulheres negras, falo assim, parece que piora, sabe, parece que aflora o preconceito, a desigualdade salarial, racial, né? O sexismo. Parece que quando a gente quer sentar e conversar, que foi assim que tu nos ensinou, né? Que o conhecimento, o estudo, a conversa, é assim que a gente vai começar a trabalhar, né? E começar a colocar que todos somos iguais, temos os mesmos direitos, né? A equidade. E isso é muito importante, porque é um texto que fala do passado, mas que traz o presente e parece que um futuro e permanece essa estrutura do preconceito e do racismo. Essas representatividades negras que eu trouxe, como a tia Ciata, né, uma sambista, Dandara de Palmares, né, uma guerreira, esposa de Zumbi dos Palmares. Essas histórias, quando eu era criança, eu nunca ouvi. Então, assim, ó, o afrocientista é ser um cientista, é ser ciência, é ser pesquisador. Mas também a gente tem que sentar e falar sobre esses assuntos. Nós, negros, temos que. Isso é meu, é a minha história. Eu tenho que saber de onde eu vim, Alba, para saber onde eu quero chegar. E hoje, assim, aos 43 anos, fazendo ensino médio de novo, né? Sendo bolsista, eu me reconheço como mulher negra e feliz,
sabe, no meu despertar. Mas também tem esse lado que tu falou, da desigualdade salarial, do preconceito, né? Chegar em alguns lugares e as pessoas te olharem diferente é um preconceito, é racismo. Quando eu entrei no museu a primeira vez e o segurança ficou me olhando, ele não ficou me olhando para cumprimentar. Nós estamos no século, né, 21, 2023. E a escravidão foi quanto tempo, né? Então, assim, parece que nós não temos os direitos de acessar um cargo, né, um bom salário, entrar no museu, participar de uma orquestra. Ainda estamos carregando essa, como diria, essa marca, esse título, né? Essa presença, assim, que eu não posso acessar certos lugares, eu e as minhas colegas, porque somos negros. E isso é triste. Então, assim, o apagamento da nossa história, porque nós tivemos rainhas, reis, príncipes, princesas, e isso foi nos tirado, né? E é muito importante, assim, a gente ganhar essa visibilidade, mas através do conhecimento. E eu acredito muito, assim, que o conhecimento, os livros, a educação é extremamente importante para pessoas como eu. Sou uma mulher que mora numa comunidade, sou periférica, né? Sou estudante, mas como um dia eu disse, eu já nasci cancelada, né? Que é uma palavra que eu vi a Monique Evans falar num texto dela. A mulher negra, ela já nasceu cancelada. E parece que eu tenho que sempre estar lutando, resistindo e buscando para dizer que eu estou aqui, que eu também tenho ter oportunidades e possibilidades de ter acesso ao conhecimento. E é isso, né, Alba? É sempre estar refletindo, buscando e trazendo a nossa história sempre, sempre, todo o tempo. E isso cansa, né? Os desafios no mercado de trabalho, a desigualdade salarial, o racismo estrutural que a nossa sociedade insiste em manter. E uma coisa que me entristece muito, e falando em racismo estrutural, que é alguma coisa assim que me incomoda muito, o racismo estrutural ele permanece porque a sociedade traz isso. E às vezes, assim, até o povo negro traz isso. E não busca a sua história, o seu conhecimento. Normaliza. Não sei se tu me entende, algo. Normaliza que está tudo bem, eu não consegui acessar uma faculdade, eu não ter um bom emprego, eu não ser líder, não ter um bom salário. Essa normalização que a sociedade diz, Paula, isso é bobagem tua, deixa assim. Não é assim. Nós temos uma história. E hoje, acessando as redes, a gente olha assim, quanta coisa fala do povo negro, da história. Hoje eu fico olhando os livros, assim, eu não sabia, Alba. Tem tanta coisa que eu não sabia, e eu sei que ainda não sei sobre o meu povo, sobre a minha história. E eu fico assim, por que nunca me falaram? Por que nunca me ensinaram? Por que a minha mãe e o meu pai não souberam e não me passaram isso para minha irmã? E hoje eu fico pensando assim, quanta coisa os meus afilhados, sobrinhos vão ter conhecimento que eu não tive, sabe? Esse acesso ao conhecimento, à cultura, aos livros, às oportunidades. E chegando num outro ponto, nós negros precisamos ter oportunidades. Muitas portas são fechadas ainda para nós. Então, essas mulheres, como a tia Ciata, a Elza Soares, né? Elas abriram caminhos. Dandaras de Palmares, uma guerreira, ela abriu caminho para hoje eu estar aqui falando. E eu acho que assim a continuidade não pode parar, sabe? Não pode parar nunca. A gente tem que sempre estar se atualizando, buscando conhecimento, sabe? Seja no passado, seja no presente ou no futuro. Eu acho que a mulher negra ela tem possui essa resistência, essa força, e ela tem que usar isso para o conhecimento dos livros, para ocupar os espaços de fala. Isso é muito importante. É isso, Alba. Eu fiquei emocionada aqui. Eu fiquei emocionada porque eu fiquei muito orgulhosa da tua trajetória, Paula.
é importante, quero ressaltar o que eu falei no início dessa gravação, que tu é uma mulher maravilhosa, de uma potência, né? A Paula hoje é bolsista do Eco Viamão, de um outro projeto nosso aqui do Campus Viamão, que eu também faço parte, né? E que os colegas pesquisadores, extensionistas do NEAB são coordenadores desse projeto também. A mulher negra está totalmente inserida nessa questão de sustentabilidade, de novas formas de trabalho, novas não, de tecnologia humana e africana, de cuidado com a terra, com as coisas da natureza, com a forma de trabalhar, com a coletividade, né? Coisas que são ditas para nós como algo que não é legal, com nossas habilidades, nossa competência, nossa forma de trabalhar é apagada, é negada. E tu trouxe 2 pontos, né, que eu queria destacar. Um é sobre a nossa visita técnica ao museu e à orquestra sinfônica em 23, que tu falasse, e como foi chocante para algumas pessoas na entrada do grupo afrocientista, maioria meninas e mulheres negras, né? E de a gente poder estar ocupando lugares de liderança, e tu citou um texto que a gente leu também da Monique Evelyn, né? Eu já nasci cancelada, muito forte isso, né? Mas para a gente poder ter consciência do onde a gente está lidando, que Brasil é esse, que sociedade é essa, em que eu preciso de fato ter um empoderamento individual e coletivo, e é por meio dos estudos. E aí o outro ponto que tu trouxe é, eu nunca vi isso. E aí a gente fala sobre letramento racial, né? Que Isso. famílias negras também não têm. E tu traz isso na tua fala. Famílias negras também não têm, mas que a gente precisa conversar mais sobre raça e cor, sobre essa desigualdade racial, sobre a desnaturalização do racismo. Não é sempre assim, a gente precisa mudar essa história. E quero destacar, sim, Paula, e para as pessoas que vão nos ver, que vão nos assistir nesse vídeo, que não desistam dos seus sonhos, que não desistam da sua caminhada, que quando alguém vir dizer que, não, isso não é para ti, faculdade não é para preto, vai trabalhar, vai, né? Essa mulher negra que está ali batalhando, quer fazer uma faculdade, porque vai ser uma liderança, porque vai ser uma arquiteta, porque quer ser médica, porque quer ser advogada, porque quer ser professora. Não desista, né, dos seus sonhos, porque o estudo, o conhecimento é poder, e a nossa valorização destas mulheres que vieram antes de nós, dessas lutas todas que vieram antes de nós, elas são parte de nós. Elas são parte de nós. A gente está aqui hoje, eu também, podendo estar neste espaço, né, de como servidora, também tenho muito a agradecer, a pedir a bênção para esses mais velhos que vieram antes de mim, e que hoje eu tenho essa oportunidade de estar aqui, né? Então, por isso, assim, eu fiquei muito tocada com a tua fala, embora eu já te conheça, embora a gente conviva, né? Tu é minha bolsista também, mas são coisas que a gente também aprende, a gente tem que se permitir a aprender com uns com os outros, assim. E isso também é uma tecnologia africana, também é uma tecnologia coletiva, de que essa aldeia toda aqui, a gente está aprendendo uns com os outros. Paula, tu falou muitas coisas, tocou em vários pontinhos, mas eu acho que assim, para a gente ir encaminhando para o final, uma mensagem final, assim, sobre alguma coisa que tu já falou, ou alguma outra coisa que tu queira trazer como mensagem final, e dizer, assim, que toda essa potência afrocientista, o afrocientista potencializou o que tu já é de maravilhosa, de maravigold, de uma mulher negra que se descobriu, não negra, mas se descobriu na potência da mulher negra.
porque tu já era empoderada e tal. Mas empoderada nessa negritude, nessa coletividade, a gente vê, assim, que nesse poder tá muito bonito te ver. Obrigada, Alba, pelas palavras. É um incentivo. Lendo aqui para hoje a gente fazer esse momento, eu li algo assim que as mulheres, elas se autoajudam, né? As mulheres se auto-empoderam. Eu acredito que uma mulher empodera a outra. Então, assim, Alba, como tu disse, eu já vim Paula para o afrocientista, né? A estudante Paula já era uma mulher negra, né? Mas quando eu entrei no projeto afrocientista, eu fui lapidada e ainda estou sendo lapidada. Então, hoje, se eu estou aqui falando contigo, ganhei esse espaço de fala, porque isso é uma oportunidade de uma mulher negra para outra, e eu te agradeço, é porque eu estou me apropriando da minha história. Eu estou acolhendo e sendo acolhida pelo meu povo, pela minha ancestralidade. Então, assim, esse empoderamento negro para as meninas, para as jovens negras, para as crianças negras, o que eu falo é assim: nós nascemos assim, perfeitos, bonitos, empoderados. Precisamos ser lapidados na nossa história, no nosso povo, na nossa aldeia, porque somos uma aldeia. Quando eu estou no afrocientista, no encontro, eu estou em casa. Lá eu posso falar, eu posso chorar, eu posso sorrir, eu posso perguntar coisas do meu povo, da minha história, que a outra sociedade insiste em apagar. O afrocientista, no campus Viamão, no campus Alvorada, Osório, é uma luz. E eu digo para os jovens estudantes, para os bolsistas, meus colegas, aproveitem, sabe? Se apropriem, sugam, assim, toda a informação. Leiam, busquem, porque o afrocientista, ele não vai estar sempre com a gente. Uma hora a gente vai ter que botar o pé lá para fora, Alba, e vai ter que botar em prática todo esse conhecimento. E voltando para o nosso texto, para o nosso resumo em destaque, eu gosto de uma fala da Djamila Ribeiro, que fala assim: não é o que se fala, é de onde se fala. Quando eu estava lá em Feliz, na Mostra de Feliz em 2023, cercada de duas mulheres negras, Tainá Rocha e a Lídia, coautora do texto, eu estava muito bem amparada e cercada do meu povo. Eu estava na minha tribo. E quando chegavam as pessoas para mim perguntar, até mesmo, né, os avaliadores de Feliz, eu estava muito bem amparada no conhecimento afrocientista, no conhecimento da minha orientadora, Alba Cristina, né, da Tainá, que estava lá comigo, e da Lídia, coautora do texto. Então, isso é muito bom, quando você se sente em casa. E ser afrocientista, estar no afrocientista, é voltar para casa. E a minha casa é na África. Mas hoje eu moro aqui no Brasil, né, buscando esse conhecimento. O meu coração está lá. Por isso, Alba, é fácil, né, ser destaque, é fácil falar do nosso povo, porque nós estamos cercados de conhecimento, né? Estamos juntos nessa busca, nessa evolução. E ser negro é ser junto. Nós, afrocientistas, quando estamos no campus Viamão, a gente não precisa se abraçar e beijar. Quando a gente olha um para o outro, a gente só ri. Porque o negro tem essa conexão. É muito engraçado. A gente olha e ri e a gente está conectado. Então, Alba, o afrocientista é conhecimento, o conhecimento é ser afrocientista, ser Paula é eternamente afrocientista.
e se apropriem da nossa história, porque a outra história a gente já conhece, né? A gente sabe como é, e precisamos se apropriar do que é nosso. E eu sempre vou buscar o nosso conhecimento junto com a outra história, porque faz parte da nossa sociedade, do nosso país. Mas nós temos dois caminhos. E esse caminho que tentam apagar tem que ser buscado, tem que ser mostrado, porque é um caminho, um estudo, um conhecimento lindíssimo. Eu espero, assim, que esse texto, ele continue e perpetue sempre, para as crianças, as mulheres, as meninas negras busquem quem somos, por que o meu cabelo é volumoso, por que o meu cabelo é crespo, por que minha pele é tão ressecada no verão, por que no inverno meu cabelo ele fica mais volumoso, eu não consigo... Por quê? O porquê disso? Por que o meu corpo é assim? Por que a minha família, a minha mãe faz essa comida assim? Porque lá na casa daquela pessoa, daquela família não negra, a comida não é assim. Busquem esse conhecimento para se autoconhecer. Porque a gente só vai chegar onde a gente quer chegar quando a gente souber de onde veio. E é isso que não quero que saibam. Que a gente saiba e se aproprie de onde eu vim. Por que eu sou assim? Por que o meu sorriso é largo? Por que eu falo tão alto? Por que eu me destaco em determinadas ciências? E é isso, o apropriamento, o conhecimento. E isso é só através dos livros, do estudo, da leitura e do outro. Eu preciso de ti, Alba, eu preciso do grupo afrocientista, eu preciso do NEAB, eu preciso do Eco Viamão, porque a mulher negra, ela está em toda parte. Se a gente parar assim, diz, ué, aqui tem uma mulher negra, lá tem, na escola, no Eco Viamão, na ciência, na informática, no esporte, a mulher negra está lá com a sua potência, com a sua história, né? Com essa resistência. Isso é muito bom. Não assim descartando a mulher não negra, mas destacando as mulheres negras que precisam, que essa força que a mulher negra tem não é para lavar, só para passar, para cuidar do outro. Não é só para isso. Minha mãe sempre foi faxineira, cozinheira, passadeira, me criou muito bem, me deu estudo, estou aqui uma mulher negra e forte. Né? Isso não é feio para ninguém. Mas a gente pode mais, além disso. Nós merecemos e podemos e somos capazes. Essa é a minha fala. Desculpa se eu me estendi demais, mas é muita informação para muita gente, para um povo imenso, bonito, feliz e alegre. Eu agradeço assim imensamente pela oportunidade, Alva, e espero que eu e as minhas colegas do Afrocientista possam também viver mais essa experiência do espaço de fala que a gente precisa tanto. Obrigada. Obrigada, eu nem vou me estender muito nessa despedida, vou só agradecer mesmo a tua participação, Paula, eu já sabia que ia ser incrível, e foi, né? E adorei também a mensagem final, assim, para a gente não desanimar, porque as coisas são difíceis mesmo, às vezes bate um desânimo. Ser mulheres e mulheres negras neste país não é nada fácil, né? E isso por estatística, por dados da desigualdade racial e de gênero, pelo sexismo, como tu falou, e também pelas experiências que passamos nos espaços em que acessamos. Então, a gente tem as duas coisas, né? A gente vê e a gente sente. A gente estuda e a gente sente. E a gente vive. Mas que a gente tem que conhecer nossa potência toda, nossa maravilhosidade, né? E essa potência quer dizer nossas habilidades, nosso conhecimento, nossa história, nossa ancestralidade, nossa fé, para não só sobreviver. A gente quer viver e viver feliz. Muito obrigada. E
Assim, nos encontramos aí nos próximos encontros afrocientista, que esse vídeo, de quem está nos assistindo, de quem vai nos assistir, de manhã ou tarde ou noite, que fica aqui o nosso convite para seguir nas nossas redes, acessar aqui a rede do NEAB, que nós vamos estar postando aí alguns vídeos, estamos num exercício de postar cada vez mais informações, assuntos que nos dizem respeito à população negra e indígena que tem aqui no Campus Viamão. Obrigada e até a próxima.